Todos os dias chegava pão e leite. Até que um dia a viúva descobriu quem mandava. Tem coisas na vida que a gente só entende quando o tempo passa. Tem gestos tão silenciosos, tão discretos, que parecem invisíveis, até o dia em que a verdade se revela e o coração se parte de emoção. Essa é uma história assim. Uma história sobre bondade escondida, sobre dor que ninguém vê e sobre um segredo que atravessou anos inteiros até ser descoberto. Dona Helena tinha 63 anos quando ficou viúva. O marido, seu Antônio, foi embora de repente, sem aviso, sem despedida, levado por um infarto fulminante enquanto consertava o portão da casa. Ela ainda lembrava do barulho da chave de fenda caindo no chão de cimento, do silêncio pesado que veio depois. E desde aquele dia, a vida dela mudou por completo. A casa, que antes era cheia de conversa e risada, ficou muda. As manhãs perderam o gosto, e Dona Helena passou a viver sozinha naquela casinha simples de 3 cômodos no fim da rua de terra, cercada de vizinhos que cumprimentavam de longe, mas que nunca paravam para conversar de verdade. E antes que eu continue, deixa eu te pedir uma coisinha. Se você está gostando dessa história, clica no like aqui embaixo. Se inscreve no canal que ajuda demais a gente continuar trazendo essas histórias para você. E me conta aí, nos comentários, de onde você está ouvindo. Eu adoro saber de onde vocês são. Agora vem comigo, que essa história está só começando. Dona Helena não tinha filhos, nunca conseguiu. E isso, que já doía antes, passou a doer ainda mais depois que seu Antônio partiu. Porque agora não tinha ninguém. Ninguém para ligar no domingo, ninguém para visitar no Natal, ninguém para se preocupar se ela estava bem ou mal. A aposentadoria dela era curta, mal dava para o básico. Ela economizava em tudo: luz, água, comida. Comprava só o essencial na vendinha do seu Valdir, ali na esquina: arroz, feijão, óleo, sal. E às vezes, quando sobrava, uns trocados, um pedacinho de queijo. Mas nunca sobrava muito. Foi 2 meses depois do enterro que aconteceu pela primeira vez. Dona Helena acordou cedinho, como sempre, com o cantar do galo do vizinho. Abriu a porta da frente para pegar o ar fresco da manhã e quase tropeçou numa sacola que estava ali no degrau da entrada. Ela franziu a testa confusa. Pegou a sacola e olhou dentro. Tinha um pão francês quentinho, cheirando a fornalha, e uma garrafa de leite fresco, ainda gelado. Ela olhou para os lados. A rua estava vazia. Nem sinal de ninguém. Entrou para dentro, fechou a porta e ficou ali parada, segurando a sacola, sem entender nada. Quem teria deixado aquilo? E por quê? Será que era engano? Mas não tinha nome, não tinha bilhete, nada, só o pão e o leite. Dona Helena tomou o café naquela manhã com o coração apertado, porque aquele gesto tão simples, tão pequeno, mexeu com ela de um jeito que não esperava. Fazia tanto tempo que ninguém se lembrava dela. Tanto tempo que ninguém fazia nada por ela. E de repente, ali estava aquele presente anônimo, como um abraço silencioso. Ela achou que fosse coisa de uma vez só. Talvez algum vizinho com pena, alguma alma caridosa que quis fazer uma boa ação. Mas no dia seguinte, quando abriu a porta, lá estava de novo, a mesma sacola, o mesmo pão quentinho, o mesmo leite fresco. E no outro dia também, e no outro, e no outro. Todos os dias, sem falta, sempre antes do sol nascer, alguém deixava pão e leite na porta de Dona Helena. No começo, ela tentou descobrir quem era. Acordava mais cedo, ficava espiando pela janela, escondida atrás da cortina. Mas nunca via ninguém. A sacola simplesmente aparecia, como se tivesse sido colocada ali por mãos invisíveis. Dona Helena chegou a perguntar para os vizinhos discretamente se tinham visto alguém passando de madrugada. Ninguém sabia de nada. Ou não queriam dizer. Ela pensou em ficar acordada a noite inteira esperando, mas o cansaço sempre vencia, e quando abria os olhos de manhã, a sacola já estava lá. Com o tempo, Dona Helena parou de investigar. Aceitou aquilo como um mistério bom, reconfortante.
e passou a esperar por aquele momento todas as manhãs. Acordava com o coração um pouquinho mais leve, sabendo que quando abrisse a porta, o pão e o leite estariam ali. Era como se alguém, em algum lugar, se importasse com ela, como se ela não estivesse tão sozinha quanto pensava. Aquele gesto silencioso mudou a rotina de Dona Helena. Mudou até o jeito como ela via o mundo, porque antes ela acordava sem vontade de levantar da cama. Acordava pensando, para quê, para quem? Mas agora tinha uma razão pequena, mas real. Alguém se lembrava dela, todos os dias, sem falta. E ela começou a cuidar melhor de si mesma. Arrumava o cabelo, passava um batonzinho nos lábios, varria a calçada. Voltou a regar as plantinhas da frente que estavam quase mortas. Voltou a cumprimentar os vizinhos com um sorriso. Porque aquele pão e aquele leite não eram só comida. Eram esperança, eram dignidade, eram amor. Mas quem seria? Dona Helena passava horas pensando nisso. Imaginava que podia ser a Dona Irene, a vizinha da esquina, que sempre foi gente boa. Ou talvez o seu Valdir, da venda, que conhecia a situação dela. Ou quem sabe até o padre da igreja, fazendo caridade em segredo. Ela nunca saberia ao certo. E talvez fosse melhor assim. Os meses foram passando. 6 meses, 1 ano, 2 anos. E o pão e o leite continuavam chegando fielmente todas as manhãs. Dona Helena já nem tentava mais descobrir. Aquilo tinha virado parte da vida dela. Uma certeza, um consolo, e ela era grata. Todos os dias, antes de comer, ela fechava os olhos e agradecia. Agradecia a Deus, agradecia àquela pessoa desconhecida que, por algum motivo, tinha escolhido cuidar dela. Mas tem coisas na vida que não duram para sempre. E 3 anos depois que as entregas começaram, numa manhã fria de junho, Dona Helena acordou, foi até a porta, e não tinha nada, nem sacola, nem pão, nem leite, nada. Ela ficou parada ali, descalça no chão gelado, olhando para o degrau vazio. Sentiu um aperto no peito, um vazio que não esperava sentir, porque aquilo tinha virado tão parte dela que a ausência doeu como se tivesse perdido alguém. Pensou, deve ser só hoje, amanhã volta, mas no dia seguinte nada, e no outro dia também não. 1 semana se passou, 2 semanas, e nada de pão, nada de leite. Dona Helena começou a ficar angustiada e assustada. Será que tinha acontecido alguma coisa com aquela pessoa? Será que ela tinha se mudado? Ou pior, será que tinha morrido? Foi então que Dona Helena decidiu que precisava descobrir. Não podia mais viver sem saber. Precisava entender quem tinha cuidado dela todos aqueles anos. Precisava dizer obrigado. Precisava saber se aquela pessoa estava bem. Ela começou a perguntar de novo, agora com mais insistência. Bateu na casa da Dona Irene. Não era ela. Foi até a venda do seu Valdir. Ele negou. Procurou o padre. Também não. Ninguém assumia, ninguém sabia, ou ninguém queria contar. Até que uma tarde, enquanto voltava da feira, Dona Helena cruzou com a Marlene, uma mulher mais nova que morava 2 ruas acima. Elas se cumprimentaram e Dona Helena, sem muita esperança, resolveu perguntar. Marlene, você por acaso sabe de alguém que costumava deixar pão e leite na minha porta? Marlene parou. Olhou para Dona Helena com uma expressão estranha. Hesitou. E então, baixinho, disse, a senhora não sabe? Dona Helena sentiu o coração acelerar. Não. Quem era? Marlene respirou fundo. Parecia não querer falar, mas depois de um silêncio longo, ela murmurou. Era o Juvenal. Dona Helena arregalou os olhos. Juvenal? O Juvenal do fim da rua? Sim, senhora. Dona Helena ficou sem palavras. Juvenal. O homem calado, sério, que morava sozinho naquela casa velha, quase caindo aos pedaços. Ele mal falava com ninguém. Vivia de bicos, carregando compra, varrendo quintal, consertando cerca. Todo mundo sabia que ele passava dificuldade. E ainda assim, era ele? Mas por que ele parou? Perguntou Dona Helena, a voz tremendo. Marlene baixou os olhos. Porque ele morreu, Dona Helena. Faz 2 semanas,
e foi como se o chão sumisse debaixo dos pés dela. Dona Helena chegou em casa sem saber como. As pernas tremiam, a visão estava embaçada e o peito doía tanto que ela precisou sentar na cadeira da cozinha e respirar fundo várias vezes antes de conseguir pensar direito. Juvenal, era Juvenal, o homem que ela mal conhecia, o homem que vivia nas sombras, quieto, invisível. Ele tinha cuidado dela todos aqueles anos e agora estava morto. Ela se lembrava dele, claro. Todo mundo na rua conhecia Juvenal. Mas conhecer de vista é diferente de conhecer de verdade. Ele era um homem alto, magro demais, com o rosto marcado pelo sol e pelo tempo. Aparentava ter uns 70 anos, talvez mais. Usava sempre as mesmas roupas, uma calça marrom desbotada e uma camisa xadrez que já tinha visto dias melhores. Andava curvado, como se carregasse um peso invisível nas costas. E falava pouco, muito pouco. Apenas um bom dia ou boa tarde quando cruzava com alguém. Nada além disso. A casa dele ficava no final da rua, quase escondida atrás de um muro baixo e rachado. Era uma casa pequena, de porta e janela pintadas de azul desbotado, com o telhado meio torto e o quintal tomado pelo mato. Juvenal vivia sozinho ali. Nunca ninguém o viu com parente, com amigo, com visita. Ele simplesmente existia, como uma sombra, fazendo seus bicos pela vizinhança, ganhando uns trocados aqui e ali e voltando para casa quando o sol se punha. Dona Helena nunca tinha parado para pensar na vida dele, nunca tinha se perguntado se ele era feliz, se era triste, se tinha alguém, porque a gente vive tão ocupado com a própria dor que esquece de olhar para o lado. E agora, descobrir que aquele homem, justamente aquele homem que parecia não ter nada, tinha dividido o pouco que tinha com ela durante 3 anos. Era demais para suportar. Ela passou a noite inteira sem dormir. Revivia cada manhã em que abriu a porta e encontrou o pão e o leite. Cada vez que agradeceu a Deus, sem saber a quem agradecer de verdade. Cada vez que pensou que era a Dona Irene, ou o seu Valdir, ou o padre. E o tempo todo era Juvenal. Juvenal, que não tinha quase nada, mas dava o que podia. Juvenal, que não pedia reconhecimento, não pedia gratidão, não pedia nada, só dava. Em silêncio, todos os dias. No dia seguinte, Dona Helena foi até a casa dele. Precisava ver com os próprios olhos. Precisava entender. A porta estava fechada, a janela trancada. Tinha um cadeado novo no portão, colocado por alguém da prefeitura ou algum parente distante que devia ter aparecido depois da morte. Ela ficou ali parada, olhando para aquela casa triste e silenciosa, e sentiu uma dor tão grande que precisou se segurar no muro para não cair. Foi até a casa da Marlene de novo. Precisava saber mais, precisava saber tudo. Marlene, me conta, como é que você sabe que era ele? Marlene suspirou e convidou Dona Helena para entrar. Sentaram-se na salinha pequena, e Marlene serviu um café fraco, mas quente. Então, com a voz baixa, ela começou a contar. Eu descobri por acaso, Dona Helena. Foi uns 6 meses atrás. Eu tinha saído cedo para levar meu filho no hospital. Ainda estava escuro. E quando passei na frente da padaria do seu Zé, vi o Juvenal saindo de lá com uma sacola na mão. Achei estranho, porque ele nunca comprava nada na padaria. Sempre comia pão amanhecido que o seu Zé dava de graça no fim do dia. Aí eu fiquei curiosa e segui ele de longe, sem ele perceber. Dona Helena estava grudada em cada palavra. Ele veio andando devagar pela rua, com aquela sacola, e parou bem na frente da sua casa. Olhou para os lados, como se tivesse com medo de alguém ver. E então colocou a sacola no degrau da sua porta e saiu andando rápido, de cabeça baixa. Eu fiquei chocada. Não acreditei no que tinha visto. E você nunca me contou? Perguntou Dona Helena, a voz cheia de mágoa. Eu não sabia se devia, Dona Helena, porque parecia que ele queria que fosse segredo. E eu pensei, se ele não quer que ninguém saiba, quem sou eu para estragar isso? Mas agora que ele se foi, achei que a senhora tinha o direito de saber.
Dona Helena engoliu o choro que subia pela garganta. E como ele morreu? Infarto também, dizem. Foi em casa, sozinho. Demoraram 2 dias para descobrir. Foi o cheiro que chamou a atenção dos vizinhos. Quando arrombaram a porta, ele já estava duro, caído no chão da cozinha. Dizem que não tinha comida na casa. Só um saco de farinha velho e um resto de café. Dona Helena tampou a boca com a mão, os olhos cheios de lágrimas. Juvenal tinha morrido sozinho, com fome, sem ninguém. Enquanto ela, todos aqueles anos, comia o pão que ele comprava com o dinheiro que ele não tinha. Mas por que, Marlene? Por que ele fazia isso? Marlene balançou a cabeça. Eu não sei, Dona Helena. Ele nunca falou nada para ninguém. Mas eu acho que ele sabia o que era solidão e não queria que a senhora sentisse o mesmo que ele. Dona Helena saiu dali arrasada. Caminhou pelas ruas sem rumo, sem destino, apenas sentindo o peso daquela verdade. Juvenal, um homem que ninguém via, um homem que ninguém amava, um homem que devia ter uma história, uma dor, um passado, mas que ninguém nunca perguntou. E ainda assim, ele tinha escolhido cuidar dela, tinha escolhido tirar do próprio prato para colocar no dela. Ela começou a perguntar sobre ele. Foi conversando com os vizinhos mais antigos, com o seu Zé da padaria, com o seu Valdir da venda. E aos poucos foi juntando os pedaços da vida de Juvenal. Descobriu que ele tinha sido casado muitos anos atrás. A esposa tinha morrido de parto, junto com o bebê. Ele nunca se recuperou. Nunca mais foi o mesmo. Parou de falar, parou de sorrir, parou de viver. Só continuou existindo. Trabalhou a vida inteira em roça alheia, carregando peso, quebrando pedra, fazendo o que aparecia. Nunca reclamou, nunca pediu ajuda. Apenas seguiu, calado, carregando a própria cruz. E quando ficou velho demais para trabalhar pesado, começou a fazer bicos. Ganhava pouco, muito pouco, mas nunca pediu esmola. Nunca baixou a cabeça para ninguém. Vivia do jeito que podia, com dignidade, mesmo que ninguém reparasse. Seu Zé, da padaria, contou que Juvenal ia lá todo dia, de madrugada, comprar um pão e uma garrafa de leite. Sempre pagava direitinho, com moedas contadas. E seu Zé, sem saber para quem era, achava que Juvenal tinha começado a comer melhor. Ficava até contente, mas agora entendia. Juvenal nunca comeu aquele pão. Era tudo para Dona Helena. Ele passava fome, Dona Helena, disse seu Zé, a voz embargada. Eu vi ele várias vezes pegar pão velho que eu ia jogar fora. E pensar que ele gastava o dinheiro dele comprando pão fresco para a senhora. Isso é coisa de santo. Dona Helena chorou muito naqueles dias. Chorou pela bondade que não viu. Chorou pela chance que não teve de agradecer. Chorou por Juvenal, que morreu sozinho, sem saber o quanto tinha significado para ela. Chorou porque o mundo é injusto assim. Os melhores vão embora em silêncio, e a gente só percebe quando é tarde demais. Ela foi até o cemitério. O túmulo de Juvenal era simples, sem lápide, apenas uma cruz de madeira fincada na terra com o nome dele escrito à mão. Não tinha flores, não tinha nada. Dona Helena se ajoelhou ali, na terra ainda fofa, e pela primeira vez falou com ele. Juvenal, eu não sei se você está me ouvindo, mas eu preciso falar, preciso te agradecer. Você salvou minha vida, sabia? Você me deu razão para continuar. Você me fez sentir que eu não estava sozinha, e eu nunca vou esquecer isso. Nunca. Ela colocou uma flor ali, uma rosa, branca que comprou com o pouco dinheiro que tinha, e prometeu que ia voltar, toda semana, para que ele nunca mais ficasse sozinho. Quando saiu do cemitério, Dona Helena tinha uma certeza. Precisava fazer alguma coisa. Não podia deixar que a história de Juvenal morresse com ele. Precisava honrar a memória dele. Precisava que as pessoas soubessem quem ele era de verdade. E foi assim que começou a segunda parte dessa história. A parte que Dona Helena nem imaginava que viria. Dona Helena acordou no dia seguinte com uma decisão tomada. Não ia deixar que Juvenal fosse esquecido, não ia permitir que um homem tão bom, tão generoso, virasse apenas mais um nome apagado pelo tempo.
Ela ia contar a história dele. Ia fazer com que todos na rua, no bairro, na cidade inteira, soubessem quem tinha sido Juvenal. Começou devagar. Conversou com a dona Irene, com o seu Valdir, com a Marlene, contou a história do pão e do leite, contou sobre a bondade silenciosa daquele homem. E as pessoas ficavam chocadas. Muitos nem acreditavam. Juvenal, aquele homem calado, esquisito, que mal falava com ninguém, tinha feito isso? Mas ele não tinha nada, dona Helena, dizia o seu Valdir incrédulo. Eu mesmo vi ele várias vezes pedindo fiado aqui na venda, uns quilos de farinha, um pacote de café, e às vezes nem pagava porque não tinha. E a senhora está dizendo que ele gastava dinheiro todo dia comprando pão e leite para a senhora? É verdade, seu Valdir, todo dia, durante 3 anos. O vendeiro ficou calado por um longo tempo. Depois, com os olhos marejados, disse: Esse homem era um santo, dona Helena, e a gente nunca soube. A notícia começou a se espalhar. De boca em boca, de casa em casa, a história de Juvenal foi tomando as ruas. E algo estranho começou a acontecer. As pessoas começaram a se lembrar dele de outro jeito. Começaram a contar pequenas histórias que tinham esquecido. A dona Irene lembrou que uma vez Juvenal tinha consertado o portão dela de graça, sem pedir nada em troca. O seu Zé da padaria lembrou que Juvenal sempre dividia o pão velho com os cachorros de rua. A Marlene lembrou que ele tinha ajudado o filho dela a carregar um sofá, mesmo estando cansado e com dor nas costas. Eram gestos pequenos, mas que, somados, revelavam quem Juvenal realmente era. Um homem de coração enorme, escondido atrás do silêncio e da solidão. Dona Helena sentiu que precisava fazer mais. Foi até a igreja e conversou com o padre. Inácio, um homem jovem e de bom coração, que tinha chegado na paróquia fazia uns 2 anos. Ela contou tudo. E o padre, emocionado, propôs celebrar uma missa em memória de Juvenal. Dona Helena aceitou na hora. A missa foi marcada para o domingo seguinte. E quando chegou o dia, dona Helena não esperava o que viu. A igreja estava cheia, cheia mesmo. Gente de pé, gente na porta, gente do lado de fora, vizinhos, conhecidos, pessoas que Juvenal tinha ajudado ao longo da vida sem que ninguém percebesse. Todos ali reunidos para homenagear aquele homem que tinha vivido nas sombras. O padre Inácio fez uma homilia linda. Falou sobre a caridade verdadeira, aquela que não busca reconhecimento, que não faz barulho, que não espera aplausos. Falou sobre Juvenal como exemplo de amor ao próximo. E no final, pediu que dona Helena subisse ao altar e contasse a história. Ela subiu, tremendo, segurando firme no banco para não cambalear. Nunca tinha falado em público, mas respirou fundo e começou. Contou sobre o dia em que encontrou a primeira sacola. Contou sobre os 3 anos de entregas. Contou sobre a angústia quando o pão parou de chegar. E contou sobre a dor de descobrir quem era. Tarde demais. Quando terminou, não tinha um olho seco na igreja. As pessoas choravam abertamente. E dona Helena, com a voz embargada, disse: Juvenal me ensinou que a gente não precisa de muito para fazer a diferença. Ele não tinha quase nada, mas me deu tudo. Me deu esperança. Me deu dignidade. Me deu amor. E eu nunca vou esquecer disso. Depois da missa, muita gente veio falar com ela. Abraçaram ela, agradeceram por ter contado a história, prometeram nunca esquecer de Juvenal. E dona Helena sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que não estava sozinha, que fazia parte de algo maior, que a dor podia ser transformada em algo bonito. Mas foi naquela tarde, quando voltava para casa depois da missa, que tudo começou a mudar de novo. Dona Helena estava caminhando devagar, ainda emocionada, quando viu um homem parado em frente à casa de Juvenal. Era um homem de uns 40 anos, bem vestido, com uma mala na mão. Ele olhava para casa com uma expressão estranha, meio triste, meio perdida. Dona Helena se aproximou curiosa. Boa tarde, posso ajudar? O homem se virou, sobressaltado. Tinha os olhos vermelhos, como se tivesse chorado.
Boa tarde, senhora. Eu estou procurando informações sobre a pessoa que morava aqui. Juvenal, a senhora conheceu ele? Dona Helena sentiu o coração apertar. Conheci, sim. Ele faleceu faz algumas semanas. O homem fechou os olhos e respirou fundo, como se tivesse levado um soco. Eu sei, eu soube, por isso vim. O senhor é parente dele? O homem hesitou. Olhou para o chão e então, com a voz baixa, disse: Sou filho dele. Dona Helena arregalou os olhos. Filho? Juvenal tinha um filho? Mas eu não sabia que ele tinha filhos. Ninguém sabia, disse o homem amargo, porque eu sumi da vida dele faz 20 anos. E ali, parado na frente daquela casa velha e abandonada, o homem começou a contar. Disse que se chamava Roberto, que era filho único de Juvenal e da falecida esposa. Não, espera. Dona Helena tinha ouvido que a esposa tinha morrido no parto, junto com o bebê. Mas Roberto explicou. Aquele bebê não era ele. Era um irmãozinho que ele nunca conheceu. Roberto já existia antes. Tinha 5 anos quando a mãe morreu tentando dar à luz o segundo. Filho, depois que minha mãe morreu, meu pai nunca mais foi o mesmo, contou Roberto, a voz carregada de dor. Ele entrou numa tristeza tão funda que parecia que tinha morrido junto com ela. Parou de falar comigo, parou de me olhar. Eu era só uma criança, e ele me deixou de lado. Me criou minha avó, mãe dele, até ela morrer também. Depois disso, fiquei com meu pai de novo, mas era como morar com um fantasma. Ele trabalhava, voltava para casa, dormia, não me abraçava, não perguntava como eu estava. Nada. Dona Helena ouvia em silêncio, o coração partido. Quando fiz 18 anos, eu saí. Peguei minhas coisas e fui embora para a capital. Estava com raiva dele. Achava que ele não me amava, que eu não importava. Eu só queria sumir. E sumi. Nunca mais voltei. Nunca mais liguei. Corte todos os laços. Construí minha vida longe daqui. Casei, tive filhos, arrumei um emprego bom e tentei esquecer que tinha um pai. E por que voltou agora? Perguntou Dona Helena. Gentilmente. Roberto engoliu seco. Porque recebi uma carta do tabelião da cidade, dizendo que meu pai tinha falecido e que eu precisava resolver a herança. Não tem nada, claro, só essa casa velha. Mas eu vim, não sei por quê. Acho que uma parte de mim precisava ver, precisava fechar esse ciclo. Dona Helena ficou olhando para ele e, de repente, sentiu uma urgência enorme de contar. Ele precisava saber. Precisava saber quem o pai dele tinha sido. Roberto, o seu pai era um homem... Bom, era um homem frio, corrigiu Roberto seco. Não, ele era bom. E eu vou te provar. E ali mesmo, na calçada, Dona Helena contou tudo. Contou sobre o pão e o leite. Contou sobre os 3 anos. Contou sobre o sacrifício silencioso de Juvenal. Contou sobre a missa daquela manhã, sobre a igreja cheia de gente que ele tinha ajudado sem esperar nada em troca. Roberto ouvia, pálido, sem conseguir falar. Seu pai não sabia demonstrar amor, Roberto, mas ele sabia dar. Ele deu a vida inteira. Deu até o último suspiro e morreu sozinho, com fome, porque preferiu dividir o pouco que tinha com os outros. Ele não foi perfeito, mas foi bom, do jeito que podia. Roberto caiu de joelhos ali mesmo, na calçada, e começou a chorar. Chorou como uma criança. Chorou 20 anos de mágoa, de raiva, de abandono. Chorou pelo pai que nunca conheceu de verdade. Chorou pelo tempo perdido. Dona Helena se ajoelhou ao lado dele e segurou a mão dele. E ficaram ali, 2 estranhos unidos pela mesma dor, pela mesma pessoa. Quando Roberto conseguiu se acalmar, ele olhou para Dona Helena e disse com a voz rouca: Eu preciso entrar nessa casa, preciso ver, preciso entender. Então vamos, disse Dona Helena, vamos juntos. E foi assim, naquela tarde de domingo, que eles arrombaram o cadeado e entraram na casa de Juvenal. E o que encontraram lá dentro mudou tudo. Porta rangeu quando Roberto a empurrou. O cheiro de casa fechada invadiu as narinas, aquele cheiro de mofo, de tempo parado, de solidão enraizada nas paredes.
Dona Helena entrou atrás dele, pisando devagar, com respeito, como quem entra num lugar sagrado. Porque era isso que aquela casa era, o último refúgio de um homem que o mundo esqueceu. A sala era pequena e quase vazia. Uma mesinha de madeira no canto, uma cadeira velha, um sofá rasgado onde se via a espuma amarelada por dentro. As paredes estavam descascadas, manchadas pela umidade. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada que trouxesse vida para dentro daquele espaço. Apenas silêncio e poeira, muita poeira. Roberto parou no meio da sala e olhou em volta, a respiração pesada. Ele estava vendo o lugar onde o pai tinha vivido os últimos anos, e era muito pior do que imaginava. Não era apenas pobreza, era abandono, era desistência. Era um homem que tinha deixado de lutar por si mesmo. Meu Deus, murmurou Roberto, a voz quebrando. Como ele viveu assim? Dona Helena não respondeu. Apenas tocou de leve no ombro dele num gesto de consolo. Eles foram até a cozinha. Era ainda menor que a sala. Um fogãozinho velho de 2 bocas, uma pia rachada, um armário de madeira carcomida. Roberto abriu o armário. Dentro havia apenas um saco de farinha pela metade, um punhado de grãos de café soltos no fundo de uma lata enferrujada e um pote vazio de margarina. Nada mais. Ele morreu de fome, disse Roberto fechando os olhos com força. Morreu de fome enquanto gastava o dinheiro dele para alimentar os outros. Dona Helena sentiu as lágrimas escorrerem de novo, porque era verdade. Juvenal tinha escolhido passar fome, tinha escolhido abrir mão do próprio sustento para cuidar dela. E ela nunca soube, nunca pôde impedir. Roberto saiu da cozinha e foi até o quarto. Era um cômodo minúsculo, com uma cama de solteiro encostada na parede, um cobertor fino e puído e uma cômoda velha com gavetas emperradas. Ele abriu a primeira gaveta. Roupas velhas, remendadas, cheirando a mofo. Abriu a segunda. Mais roupas. Abriu a terceira e parou. Dentro da gaveta, cuidadosamente dobradas e guardadas, havia pilhas de papéis, cartas, cadernos, fotografias amareladas. Roberto pegou um dos cadernos com as mãos trêmulas e abriu. Era um diário. A letra era trêmula, irregular, mas legível. E na primeira página estava escrito: se alguém encontrar isso depois que eu me for, saiba que estas são as palavras que nunca tive coragem de dizer. Roberto sentou na beirada da cama, Dona Helena ao lado dele, e começou a ler em voz alta. E o que estava escrito ali dentro partiu o coração dos dois. Juvenal tinha escrito tudo. Tudo o que sentiu, tudo o que sofreu, tudo o que nunca conseguiu expressar. Começava anos atrás, logo depois da morte da esposa. Ele escreveu sobre a dor insuportável de perder a mulher que amava e o filho que nunca chegou a conhecer. Escreveu sobre como a tristeza tinha engolido ele inteiro, como ele tinha deixado de sentir qualquer coisa, como tinha se tornado uma sombra. E então ele escreveu sobre Roberto. Meu filho me olha todos os dias esperando um abraço, um carinho, uma palavra. E eu não consigo sentir nada além de vazio. Eu olho para ele e vejo ela, vejo o rostinho dela. E dói tanto que eu preciso desviar o olhar. Eu sei que sou um pai terrível. Eu sei que ele está sofrendo. Mas eu não sei como parar de sofrer para poder cuidar dele do jeito que ele merece. Roberto soluçou ao ler aquilo. As palavras que ele esperou a vida inteira ouvir estavam ali, escritas, guardadas, escondidas. Ele foi embora hoje. Meu filho foi embora. Disse que não volta mais. E eu não o culpo. Eu falhei com ele. Fui o pior pai do mundo. Mas eu sempre amei ele. Sempre. Mesmo quando não conseguia demonstrar. Ele era tudo o que me restava dela. E eu deixei ele ir, porque achei que ele merecia coisa melhor do que um pai morto por dentro. Dona Helena estava chorando tanto que precisou tirar os óculos para limpar as lentes. Roberto continuou lendo, a voz embargada, interrompida pelos soluços. Juvenal tinha escrito sobre os anos que se passaram, sobre como tentou encontrar Roberto, mas não sabia onde ele estava,
sobre como pensou em morrer várias vezes, mas não teve coragem, sobre como continuou vivendo porque não sabia fazer outra coisa. E então, 3 anos atrás, ele tinha escrito sobre Dona Helena. Hoje, vi a viúva da rua de baixo sentada na porta de casa. Ela estava chorando. Percebi que ela está tão sozinha quanto eu, tão perdida quanto eu. E pensei, talvez eu possa fazer alguma coisa. Talvez eu possa ajudar alguém, já que não consegui ajudar meu próprio filho. Vou começar amanhã. E na página seguinte, comprei pão e leite hoje cedo e deixei na porta dela. Ela não me viu. Vou fazer isso todo dia. Vou cuidar dela do jeito que não cuidei do meu filho. Não é para me redimir. Não é para me sentir melhor. É só porque ninguém merece passar fome. Ninguém merece estar sozinho. E se eu posso fazer alguma coisa, por menor que seja, vou fazer. Roberto virou as páginas rapidamente, lendo as anotações seguintes. Juvenal tinha escrito sobre os sacrifícios que fazia, sobre como comia menos para poder comprar o pão, sobre como às vezes trabalhava o dia inteiro debaixo do sol só para juntar as moedas necessárias, sobre como sentia uma alegria estranha toda vez que deixava a sacola na porta dela. Hoje, a viúva passou por mim na rua e sorriu. Ela estava diferente, mais leve, mais viva, e eu pensei, valeu a pena, tudo valeu a pena. E mais adiante, estou cansado, meu corpo não aguenta mais, mas enquanto eu puder andar, vou continuar levando o pão e o leite, porque ela precisa, e eu preciso também. Preciso saber que minha vida serviu para alguma coisa. Quando Roberto terminou de ler, ele fechou o caderno e o apertou contra o peito, chorando descontroladamente. Dona Helena o abraçou e eles ficaram ali, agarrados um ao outro, chorando. Pela mesma pessoa, pela mesma dor, pelo mesmo amor que chegou tarde demais. Depois de um longo tempo, Roberto se acalmou. Limpou o rosto com as costas da mão e olhou para Dona Helena. Ele me amava. Sempre amou, disse Dona Helena, segurando as mãos dele. Só não sabia como mostrar, mas amava, do jeito dele. E no final, ele fez o que podia. Cuidou de alguém, cuidou de mim e, de alguma forma, cuidou de você também. Como assim? Porque ele me ensinou a enxergar o amor onde eu não via. Ensinou a enxergar bondade no silêncio. E agora eu vou ensinar você. Seu pai não foi perfeito, Roberto, mas foi bom. E ele merece ser lembrado, merece ser perdoado. Roberto assentiu devagar, ainda segurando o caderno. E então ele viu algo dentro da gaveta. Uma caixinha pequena de madeira escondida embaixo dos papéis. Ele a pegou e abriu. Dentro havia uma foto velha, desbotada, de um menino pequeno sorrindo, sentado no colo de uma mulher bonita. Era ele e a mãe dele. E junto com a foto havia uma carta dobrada, amarelada pelo tempo, com o nome Roberto escrito na frente. As mãos de Roberto tremeram quando ele a pegou. Abriu com cuidado, como quem abre um tesouro frágil, e leu: Roberto, meu filho, se um dia você voltar e encontrar esta carta, saiba que eu nunca deixei de pensar em você, nunca deixei de te amar. Fui um pai terrível, deixei a tristeza me consumir e esqueci de cuidar de você. Mas mesmo nos meus piores dias, você sempre esteve no meu coração. Espero que você tenha encontrado felicidade. Espero que tenha construído uma vida boa. E espero que, algum dia, você possa me perdoar. Seu pai, Juvenal. Roberto dobrou a carta de novo, com todo o cuidado do mundo, e a guardou no bolso da camisa, bem perto do coração. Olhou para Dona Helena e disse, com a voz firme: Eu vou consertar essa casa. Como? Vou reformar. Vou pintar. Vou deixar ela bonita de novo. Não vou vender. Não vou abandonar. Vou transformar isso aqui num lugar de memória. Num lugar onde as pessoas possam lembrar dele. E vou trazer meus filhos aqui. Vou contar para eles quem foi o avô deles. Vou contar tudo. Dona Helena sorriu por entre as lágrimas. Ele ia gostar disso. E tem outra coisa, continuou Roberto, olhando firme nos olhos dela. Eu vou continuar o que ele começou. Como assim?
Vou levar pão e leite na sua porta, todo dia, igual ele fazia, porque ele não está mais aqui para fazer, mas eu estou, e vou honrar a memória dele fazendo o que ele fazia, cuidar. Dona Helena não conseguiu segurar o choro. Abraçou Roberto com força e ele a abraçou de volta. E ali, naquela casa velha e esquecida, nasceu uma nova família. Uma família que a dor tinha separado, mas que o amor silencioso e sacrificado de Juvenal, tinha reunido de novo. Quando saíram da casa, já estava escurecendo. Roberto trancou a porta com cuidado e guardou a chave. E enquanto caminhavam juntos pela rua de terra, Dona Helena olhou, embruceu e sussurrou um agradecimento, porque agora ela entendia. Entendia por que Juvenal tinha feito o que fez. Entendia o peso que ele carregou. Entendia o amor que ele nunca soube expressar, mas que estava ali, em cada gesto, em cada sacrifício, em cada manhã. E ela sabia que de algum lugar Juvenal estava vendo e finalmente estava em paz. Os dias que se seguiram foram de transformação. Roberto não voltou para a capital imediatamente. Ele ligou para a esposa, explicou tudo o que tinha acontecido e pediu um tempo. Precisava ficar ali, precisava consertar o que estava quebrado, não só a casa, mas a própria alma. E foi o que ele fez. Contratou um pedreiro, um pintor, comprou material de construção e com as próprias mãos, junto com os trabalhadores, começou a reformar a casa do pai. Arrancaram o mofo das paredes, consertaram o telhado, trocaram as janelas. Pintaram tudo de branco, com detalhes em azul, a cor que Juvenal sempre gostou. Colocaram piso novo, arrumaram a cozinha, o banheiro. Transformaram aquele lugar de tristeza num lugar de luz. Dona Helena ia lá todo dia. Levava café, levava água fresca, levava conversa. E enquanto a casa ia renascendo, ela e Roberto iam se conhecendo. Ela contava histórias da rua, dos vizinhos, da vida simples que levava. Ele contava sobre a família, sobre os filhos, sobre os anos que passou longe. E aos poucos foi se criando entre eles um laço que nenhum dos dois esperava. Um laço de filho e mãe, não de sangue, mas de escolha, de amor construído no meio da dor. Roberto cumpriu a promessa. Toda manhã, antes do sol nascer, ele acordava cedo, ia até a padaria do seu Zé, comprava pão quentinho e leite fresco e levava até a porta de Dona Helena. E toda manhã, quando ela abria a porta e via a sacola ali, chorava de gratidão. Porque não era só pão e leite, era continuidade, era memória viva, era Juvenal ainda cuidando dela, através do filho. A reforma levou 3 semanas e, quando ficou pronta, a casa estava irreconhecível. Não parecia mais aquele lugar de abandono e tristeza. Parecia um lar cheio de memória, de amor, de história. Roberto colocou as fotos do pai nas paredes. Colocou o diário numa estante de vidro, protegido, mas visível. Colocou uma placa na porta escrita à mão: Casa de Juvenal, um homem de coração enorme. E no dia da inauguração, ele convidou a rua inteira. Dona Irene, seu Valdir, seu Zé, Marlene, o padre Inácio e todos os outros. Fizeram um almoço simples na casa, com o que cada um pôde trazer. E Roberto, diante de todos, contou a história completa. Contou sobre o pai que ele não soube amar. Contou sobre os anos de mágoa. Contou sobre o reencontro tardio. E contou sobre o perdão. Meu pai não foi perfeito, disse Roberto, a voz firme, mas emocionada. Mas ele foi bom. Ele carregou uma dor que eu não compreendi. E mesmo assim, mesmo no meio de toda aquela escuridão, ele encontrou uma forma de amar, de cuidar, de ser luz para alguém. Eu aprendi com ele que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para perdoar, nunca é tarde para amar. Todos aplaudiram. E Dona Helena, que estava sentada na primeira cadeira, levantou-se com dificuldade e foi até Roberto. Abraçou ele com força e sussurrou no ouvido dele: Seu pai está orgulhoso de você. Eu sei que está. Depois daquele dia, a casa virou um ponto de encontro.
Roberto decidiu que não ia deixá-la vazia. Abriu as portas para a comunidade. Transformou a sala num pequeno espaço de convivência, onde os idosos da rua podiam ir tomar café, conversar, jogar dominó. Colocou uma mesinha com livros doados, cadeiras confortáveis, um ventilador. E toda semana, ele ou a esposa, que tinha vindo visitá-lo e se apaixonado pelo projeto, vinham passar uns dias ali, cuidando do lugar, cuidando das pessoas. Dona Helena virou presença constante. Ela ajudava a receber os visitantes, contava a história de Juvenal para quem quisesse ouvir, servia café. E pela primeira vez em anos, ela não se sentia mais sozinha. Tinha propósito, tinha gente, tinha vida. E o mais lindo de tudo é que a história de Juvenal começou a se espalhar para fora daquela rua. Alguém contou para alguém, que contou para outro alguém, e logo gente de outros bairros começou a aparecer. Queriam conhecer a casa, queriam ouvir a história, queriam se inspirar. Porque num mundo tão cheio de barulho, de ostentação, de gente querendo aparecer, a história de um homem que amou em silêncio tocava fundo no coração de todo mundo. Um dia, uma repórter de um jornal local apareceu. Queria fazer uma matéria. Roberto aceitou. E quando a matéria saiu com o título "O Homem que Alimentou uma Viúva em Segredo durante 3 anos", a história explodiu. Foi compartilhada em redes sociais, foi lida em rádios comunitárias, foi comentada em igrejas. Juvenal, que tinha vivido invisível, agora era visto. Agora era lembrado. Agora era honrado. Dona Helena lia os comentários das pessoas na internet, com a ajuda de Marlene, que entendia dessas coisas, e chorava de emoção. As pessoas diziam coisas lindas, diziam que Juvenal era um exemplo, diziam que iam tentar ser mais como ele, diziam que a história tinha mudado o jeito como elas viam o mundo. E foi assim, no meio de tudo isso, que Dona Helena teve uma revelação. Uma noite, sozinha em casa, ela estava sentada na cadeira da cozinha, tomando o café feito com o leite que Roberto tinha trazido naquela manhã, quando sentiu uma paz enorme tomar conta do peito. E entendeu. Juvenal não tinha morrido. Ele estava vivo. Vivo em cada gesto de bondade que a história dele inspirava. Vivo em cada pessoa que decidia amar em silêncio. Vivo em cada filho que perdoava o pai. Vivo em cada vizinho que estendia a mão. Ela fechou os olhos e agradeceu. Agradeceu por ter sido escolhida para receber aquele amor. Agradeceu por ter descoberto, mesmo que tarde. Agradeceu por estar viva para contar. Porque agora ela sabia. A vida não é sobre quanto tempo a gente tem, mas sobre o que a gente faz com esse tempo. E Juvenal tinha feito tudo certo. Do jeito dele, no tempo dele, mas tinha feito. Roberto trouxe os filhos para conhecer a casa do avô. 2 crianças lindas, de 7 e 9 anos, que ouviram a história com os olhos arregalados. E quando Roberto mostrou o diário, as fotos, a casa reformada, e disse: "Tudo isso aqui é do avô de vocês. Um homem que vocês nunca conheceram, mas que era muito, muito bom." As crianças ficaram em silêncio, absorvendo tudo. E a mais velha, uma menina de olhos espertos, perguntou: "Pai, a gente pode ser bom igual ele?" Roberto sorriu, com os olhos marejados. "Pode sim, minha filha, e vai ser." E ali, naquele momento, Dona Helena percebeu que a história de Juvenal não ia morrer. Ia ser passada para frente, de geração em geração, como um legado de amor, de bondade, de humanidade. Os meses foram passando. A casa continuou aberta, continuou cheia de gente. Roberto e a família passaram a vir com mais frequência, e Dona Helena, que antes vivia na solidão, agora vivia cercada de afeto. Tinha Roberto, que a tratava como mãe. Tinha os netos postiços, que a chamavam de vovó. Tinha os vizinhos, que agora paravam para conversar de verdade. Tinha propósito. Tinha razão para acordar todo dia. E toda manhã, quando abria a porta e via a sacola de pão e leite, ela sussurrava: "Obrigada, Juvenal, por tudo, porque no final das contas,
O que Juvenal tinha feito não foi só alimentar o corpo dela, foi alimentar a alma, foi mostrar que mesmo na escuridão a luz existe, que mesmo na solidão o amor encontra um jeito, que mesmo no silêncio as palavras mais bonitas são ditas. Dona Helena aprendeu com Juvenal que o amor verdadeiro não precisa de palco, não precisa de reconhecimento, não precisa de aplausos. O amor verdadeiro acontece no silêncio, nos gestos pequenos, nas escolhas diárias de colocar o outro antes de si mesmo. E esse tipo de amor, esse amor puro e desinteressado, é o que transforma o mundo. Ela olhava para a própria vida agora e via sentido. Via que tudo o que tinha passado, a viuvez, a solidão, a dor, tinha um propósito. Porque se não fosse por tudo isso, ela nunca teria recebido aquelas sacolas. Nunca teria conhecido a bondade de Juvenal. Nunca teria reencontrado Roberto. Nunca teria se tornado parte dessa história linda de redenção e recomeço. E Roberto também mudou. Mudou por completo. Voltou para a capital um homem diferente, mais leve, mais presente, mais grato. Ele olhava para os filhos com mais carinho, abraçava a esposa com mais atenção e sempre que podia, fazia algo por alguém, sem esperar nada em troca, porque tinha aprendido com o pai que a verdadeira felicidade não está em receber, mas em dar. E assim, a história de Juvenal continuou se espalhando, não como uma lenda distante, mas como um exemplo vivo. As pessoas começaram a se perguntar: o que eu posso fazer por alguém hoje? E muitos começaram a fazer pequenos gestos, uma compra para a vizinha idosa, um almoço para quem tem fome, uma visita para quem está sozinho, e cada gesto desses era Juvenal vivendo de novo. Dona Helena, agora com 66 anos, sentia que tinha ganhado uma segunda chance. Uma chance de viver de verdade, de amar de verdade, de importar de verdade. E ela aproveitava cada dia como se fosse o último, porque tinha aprendido que a vida é frágil e que a gente nunca sabe quando vai ser a última vez. Numa tarde ensolarada, quase um ano depois de tudo ter começado, Dona Helena estava sentada na varanda da casa de Juvenal, cercada de gente, rindo de uma piada que seu Valdir tinha contado, quando olhou para o céu e viu uma nuvem que parecia um coração, e sorriu, porque sabia que de algum lugar Juvenal estava vendo, e estava feliz. E essa é a lição que essa história nos deixa, que o amor verdadeiro nunca morre. Ele se transforma, se multiplica, se espalha. E mesmo quando a pessoa se vai, o amor fica nas memórias, nos gestos, nas vidas que ela tocou. Juvenal não está mais aqui, mas o amor dele está, e vai estar para sempre, porque no final, o que fica não é o que a gente tem, não é o dinheiro, não é a casa, não é o carro. O que fica é o que a gente deu, o que fica é o amor. E Juvenal deu tudo, até o último pedaço de si, e por isso ele nunca vai ser esquecido.